Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. Salve jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Historiador em Quadrinhos. Quem vos fala é Guilherme Silva. Então, o quadrinho que a gente vai dar uma analisada, o quadrinho que a gente vai se debruçar hoje, ele é especial, digamos assim, né? Ele é pioneiro aqui dentro do segmento dele. O nome do quadrinho é Desaplanar, do Nick Souzanes. Talvez você já tenha ouvido falar desse quadrinho, porque não faz tanto tempo assim, ano passado, quando ele lançou, aqui no Brasil pelo menos. Ele fez um rebuliço aí, né? Porque o autor desse quadrinho, o Nick, né? Ele foi o primeiro, né, doutor dentro da Universidade de Colômbia a defender a sua tese por meio de uma história em quadrinhos. Olha só que interessante, né? Ele é um pioneiro nesse sentido, né? Ele não é um quadrinho ficcional, é um quadrinho acadêmico, né? Um trabalho acadêmico, uma pesquisa, né? E isso tudo escrito e desenhado no formato de HQs. Sensacional, né? Só por essa premissa, acho que todo mundo deveria despertar a curiosidade aí e adquirir isso aqui. Essa versão aqui, que eu tenho na minha mão aqui, que vocês não estão vendo, mas está na minha mão, é de 2017, que foi quando lançou a edição brasileira pela editora Veneta, né? A tradução aí foi do Érico Assis, que quando a gente escreveu lá uma resenha pro Instagram, o Érico deu uma moral lá e curtiu o nosso post, valeu Érico. E a tradução inclusive é muito bem feita, porque não deve ser nada fácil traduzir um doutorado, né, cheio de neologismo, né? O próprio nome já é um neologismo aí, que é uma palavra que foi inventada, né? Então, agradecemos aí ao Érico pela força. Mas vamos lá aqui então pro quadrinho. Só o fato dele ser então ter esse pioneirismo por trás dele, o quadrinho já deve receber uma moral aí, mas o quadrinho é bom, né? E tem uma qualidade ótima, tanto gráfica quanto de pesquisa. Isso aqui, ó, é obrigação, gente, tem que ter em casa para conhecer pelo menos, né? E a gente pode começar então da ideia principal aí, né? A ideia principal então é de pegar esses processos de aprendizagem, né? Afinal o quadrinho ele tem muito essa pegada, né, de falar do processo de aprendizagem, e de que a gente deve então superar a importância exclusiva depositada na expressão escrita, né? Que inclusive a gente tem muito, a gente tem até dentro da pesquisa de história, né? A pesquisa só foi com a história dos análises aí, né? Com a escola dos análises, que a gente então passou a pensar na história além, né? Para além de fontes tradicionais, para além das abordagens tradicionais, inclusive. Vocês podem olhar então o podcast que a gente está lançando, que o Ângelo, né, o nosso querido P2, está lançando, que é o Antes Tardes do que Nunca. E o primeiro episódio dele, inclusive, é a introdução aos estudos históricos. Um bom episódio para você entender tudo que a gente fala no Cronia, tudo que eu falo aqui no Historiador em Quadrinhos, e tudo que o Ângelo vai trabalhar aí nos próximos episódios. Então, essa proposta meio que metalinguística até, né, do Souzanes, de trabalhar então que a escrita não deve ser exclusiva como fonte de aprendizado de conhecimento, né? Então a proposta dele é justamente usar quadrinhos, né? Já que eu quero falar sobre isso, bora usar então quadrinhos, né? E é muito bacana, porque isso já escancara a proposta dele, é muito legal, né? Lembrando que também a pesquisa dele foi tão reconhecida que em 2016, o trabalho original é de 2015, a edição brasileira que é de 2017. Em 2016 ele foi indicado à categoria no Prêmio Will Eisner de melhor trabalho acadêmico. Então é bem interessante, né? Que ele teve um reconhecimento, né? E outra coisa legal, né? Para a gente explicar então o termo desaplanar, é bom explicar bem as analogias que o autor utiliza aqui, né? Para trabalhar esse quadrinho, né? Primeiro, que ele diz, né, que ele cita inclusive, que ele se inspira bastante no romance Planolândia. É um romance de muitas dimensões, do autor britânico Edwin A. Abbott. Eu não conheço, mas o Souzanes ele deixa bem claro assim, o que ele quer tirar
desse romance e o que é necessário para a gente entender o argumento dele, né? Que como é que funciona? Né? A intenção dele então é exemplificar as múltiplas formas de se observar o mundo, de se absorver as informações, né? De contemplar o mundo, entre outras coisas. Então a intenção aqui é que ele tenta utilizar, né? Ele utiliza na verdade os grupos que são descritos no romance, né? Como é que funciona? Na obra são apresentados então os linhandeses, né? Que são seres que enxergam apenas uma linha, ou sem forma e sem profundidade, sem nada, uma linha única, né? Tem os planolandeses, que aí, por sua vez, eles enxergam então linha e forma, né? Mas também eles não conseguem enxergar profundidade, por exemplo, né? A profundidade dos objetos ela não é visível para eles, então eles enxergam em 2 dimensões apenas, né? E aí, a partir disso, né, o quadrado, que é uma forma geométrica, que é o personagem principal ali do romance, né? E os planolandeses, eles falham aí na tentativa de explicar pro pessoal que enxerga somente uma dimensão, os linhandeses, né, o pessoal das linhas, né? Eles falham em explicar como é que funciona assim. Poxa, a visão de vocês é limitada, vocês não conseguem enxergar as outras dimensões que a gente consegue. E eles ficam nesse impasse, assim, né? Ficam nessa discussão. Olha, a minha perspectiva é tal, minha perspectiva é tal, e eu não consigo te mostrar. Isso é bem legal, ele faz uma analogia de que é como se eles estivessem num abismo, né? E só enxergassem na frente. E à medida que esses planos se cruzassem, né? Ou seja, existisse uma encruzilhada, as pessoas iam conseguir enxergar para outros lados, assim. É muito bacana a intenção, ou pelo menos o controle narrativo do Suzanne é muito bom. Mesmo que o conteúdo dele não fizesse sentido, né, o controle sobre a narrativa e o modo como ele explica é muito bem feito. Né? Então, isso é bem legal. Então, desaplanar então, seria justamente você sair de um plano, né, você sair desse plano e verificar, ter a perspectiva mais ampla ali, né, através de outros modos de visão, ou seja, enxergar outros planos, né? Então a intenção justamente do Suzanne é alavancar aí as nossas perspectivas, né? Fazendo o que a gente pense, né? Que a escrita tradicional, né? Unicamente escrever é uma forma completa ou é uma forma exclusiva de você trabalhar o conhecimento, certo? Então ele tenta trabalhar muito nesse sentido, né? E ele usa toda essa analogia aí para exemplificar o que ele quer dizer, né? Eu não usei no meu TCC porque eu não conhecia ainda, né? Na época que eu escrevi, então eu poderia muito ter utilizado. Mas ele é um bom argumento, você que está querendo construir alguma produção aí acadêmica sobre quadrinhos e não sabe como justificar a sua tese, né? Ou a sua pesquisa, eu acho que Desaplanar é um bom início assim, para você utilizar. Porque justamente ele constrói aí uma ideia, né, de que as perspectivas tradicionais talvez sejam insuficientes para a gente verificar algumas coisas, ou que se a gente conseguir transpor, né, se a gente conseguir desaplanar desses planos tradicionais, a gente pode então conhecer coisas novas, a gente pode ter novas perspectivas. Isso é bem bacana, né? Então a gente pode então atravessar essas fronteiras cognitivas utilizando então a nona arte como uma ferramenta. Né? Isso é muito metalinguístico, né? Porque ele faz isso com a gente. Né? Muita coisa aqui que ele usa, a narrativa gráfica dele é uma ferramenta muito boa para que ele construa o argumento dele. Né? E ele faz isso muito bem. Assim. Não é à toa que foi indicado aí ao Prêmio Eisner. Eu não conheço as outras premiações, não sei quem ganhou esse ano ali de 2016, mas acho que ele deveria ter ganhado aí o Desaplanar. O Desaplanar tinha grande chance aí de vencer. É uma pena que não tenha vencido. E então, gente, é uma recomendação fortíssima aí para vocês. Né? Você principalmente que quer começar a pesquisar quadrinhos, não sabe como, quer começar com algo assim que não é agressivo, digamos assim, né? Tem muitos textos escritos assim, Will Eisner, por exemplo, Scott McCloud. Você pode começar a ler teoria de quadrinhos sem, né, tomar uma porrada muito grande, né? Sem começar, por exemplo, com semiótica, que é bem absurdo. Né? E lembrando que o Scott McCloud não é uma tese, viu? Ele não é um trabalho acadêmico, é um livro, então foi feito depois. Então por isso que ele não é um pioneiro. Né? Existiam já outros formatos aí de livros, né, com quadrinhos, né, teóricos de quadrinhos. O Scott McCloud é um exemplo. O Will Eisner ele mistura um pouco, ele faz meio que
usa bastante texto, depois usa imagens, né? Ele que ilustrou bastante os livros dele, mas é diferente. Esse aqui é uma pegada bem acadêmica, tem citação, tem bibliografia no final, então é diferente as duas propostas, viu? Pra gente entender melhor, né? No fim ali o Quadrado, né, o personagem Quadrado, ele é alavancado, né? Ele é tirado do plano dele para que ele possa verificar as outras perspectivas, né? Então, é mais ou menos isso aí que é a proposta aqui da tese, né? Do Souzanes, que é arrancar a gente aí de uma perspectiva muitas vezes fechada, né? Ou propor que outras pessoas sejam arrancadas dessa perspectiva, para que a gente possa verificar outras, né? Outras formas de visão. E uma citação legal aqui do próprio livro, né? Do próprio HQ, é a seguinte, lá da página 24 e 25. Tal é a situação dos plano-holandeses, encurralados pelas fronteiras do que enxergam, incapazes de imaginar outra possibilidade. Romper estes padrões de raízes tão fundas exige um empurrão, tal como a esfera deu ao quadrado. É uma ruptura na experiência que ilumina as fronteiras e os meios de transcendê-las. Né? No caso, o quadrado é o personagem que é arrancado do seu plano 2D pela esfera que está no plano 3D. E, bom, isso tudo, gente, isso tudo é uma analogia, uma metáfora, né? Pra gente poder, então, explicar melhor essa intenção aqui do desaplanar. E é isso, pessoal, o episódio vai ficando por aqui. Eu recomendo demais, comprem essa HQ, vocês não vão se arrepender, vão por mim. A tradução tá muito boa, a edição tá muito boa, é capa cartão, né, cartunada, então, se você é contra a capa dura, você pode utilizar a capa cartunada aqui, que é sucesso. Certo? Então, segue aí a gente nas redes sociais do UcraniaCast, né? Que os episódios do Historiador em Quadrinhos vão ser lançados por lá. No Instagram, que a gente usa bastante, instagram.com/ucraniacast. Assina o feed para você receber mais informações, né? Sempre que a gente postar um episódio novo, você recebe uma notificação, né? E aí você pode já, assim que o episódio sair, você pode já ouvir. Outra coisa, gente, vou deixar o link desse livro aqui, dessa HQ, para vocês comprarem na Amazon e ajudarem o podcast. Qualquer coisa que vocês comprarem na Amazon, vocês ajudam o podcast, né? Se vocês lembrarem assim, poxa, eu quero comprar outra coisa, mas não sei como é que eu vou chegar nesse produto e ajudar o podcast ao mesmo tempo. Aí a gente tem então o link padrão, relaxa. É o bit.ly/AmazonUC. Então é isso, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, até o próximo episódio. Stay put. I'll be back in a flash.